Quando comecei a buscar sobre a mulher mais infiel da Bíblia, confesso que não foi uma tarefa fácil. Há muitas histórias que poderiam se encaixar nesse título, como a mulher de Potifar, que tentou seduzir José e, ao ser rejeitada, destruiu sua vida com uma mentira terrível. Temos também Herodias, que trocou o marido pelo cunhado e, como se não bastasse, manipulou sua filha para pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja. E não podemos esquecer Jezabel, uma mulher tão perversa que não apenas arruinou seu marido, mas levou todo um reino à idolatria e à destruição. Mas apesar de todas essas histórias, nenhuma delas chega perto de Gomer, a esposa do profeta Oséias. Gomer não foi apenas infiel ao seu marido, ela traiu o coração de Deus, e essa traição não só partiu o coração de Oséias, mas também simbolizou a infidelidade de um povo inteiro. Imagine chegar em casa e encontrar sua esposa nos braços de outros homens. Não uma vez, não um erro, mas uma escolha constante. Gomer não só traía Oséias, ela vivia como se ele nunca tivesse existido. O profeta Oséias, humilhado e traído, teve uma decisão difícil: abandoná-la para sempre ou cumprir o que Deus havia lhe pedido, mesmo que isso destruísse o pouco que restava dele. Essa é a história da mulher mais infiel da Bíblia. Uma história de traição, dor e um amor que desafia toda a lógica humana. O que aconteceu com Gomer vai te surpreender e talvez te fazer olhar para si mesmo de um jeito que você nunca imaginou. E ao final, você vai descobrir o que essa história tem a ver com você. Para entender a história de Gomer e o que a torna tão única, precisamos voltar no tempo e entender o contexto em que ela viveu. O mundo de Gomer não era nada fácil. Era uma época marcada pela divisão, pela idolatria e por uma corrupção que contaminava até os menores detalhes da vida cotidiana. Depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois. No norte ficou o reino de Israel, com Samaria como capital. No sul, o reino de Judá, com Jerusalém como centro. Mas essa divisão não foi só política, irmão. Foi uma ruptura espiritual. Enquanto Judá ainda mantinha alguma conexão com o templo de Deus, o norte se perdeu em um mar de idolatria. Os reis do norte, e não foram poucos, incentivaram o povo a se afastar de Deus, promovendo o culto a Baal, um deus pagão da fertilidade. E o culto a Baal, deixa eu te contar, não era nada bonito. Era uma prática que misturava prostituição, sacrifícios e festas regadas a excessos. As pessoas acreditavam que, ao encenar relações sexuais nos templos, estavam ajudando Baal a fertilizar a terra. Jovens, muitas vezes crianças, eram oferecidas pelos próprios pais para servirem como prostitutas nos templos. Sim, irmão, era essa a realidade. Como deve ter sido crescer nesse tipo de ambiente? Para Gomer, provavelmente a infidelidade era normalizada. A busca por prazer e riqueza parecia ter mais valor do que qualquer compromisso com Deus ou com o próximo. Quando o profeta Oséias apareceu, seu chamado era claro: enfrentar esse caos espiritual. Mas sabe o que é mais chocante? Deus escolheu usar a vida de Oséias como símbolo. Ele queria mostrar ao povo, de uma forma clara e dolorosa, o que significava ser traído por aqueles que você ama. E foi aí que entrou Gomer. Ela não era apenas a mulher de Oséias. Ela se tornou a personificação da infidelidade espiritual do povo de Israel. Agora pensa comigo, irmão. Em um reino mergulhado na idolatria, onde os líderes só pensavam em si mesmos e o povo corria atrás de prazeres e riquezas, Deus decide usar um casamento improvável para mostrar o que ele sentia. Ele não destruiu tudo de uma vez, não mandou trovões. Ele escolheu um símbolo de amor e traição para mostrar a profundidade do seu amor e a dor da infidelidade. Essa história não é só sobre Gomer. É sobre toda uma sociedade e, se formos honestos, até sobre nós mesmos. Mas quem era Gomer, afinal? A Bíblia nos dá algumas pistas e a primeira delas está no nome dela.
Gomer era chamada de filha de Diblaim. Isso, para nós, pode parecer apenas um detalhe. Mas, naquela época, o status social de alguém estava diretamente ligado à sua filiação. Prostitutas ou mulheres conhecidas por suas infidelidades não costumavam ser chamadas pelo nome de seu pai. Elas eram vistas como indignas, muitas vezes perdendo até o direito de serem identificadas pela família. Então, o fato de Gomer ser chamada de filha de Diblaim nos faz pensar. Como ela foi de alguém respeitada o suficiente para ser lembrada pelo nome da família, a se tornar símbolo de traição? Há quem diga que Gomer já era prostituta antes de se casar com Oséias. Lembra do culto a Baal, onde jovens eram oferecidas em nome da religião? Pode ser que Gomer tenha crescido nesse ambiente, onde seu corpo era visto como uma ferramenta para agradar aos deuses falsos. Outros acreditam que ela começou sua vida de forma mais comum, mas que ao se casar com Oséias, foi seduzida por promessas de riqueza e prazer. O que você acha? Será que Gomer já carregava esse passado ou foi seduzida por algo mais no caminho? A verdade é que Deus escolheu Gomer para algo muito maior. O casamento de Oséias com ela não foi apenas uma união. Foi um ato simbólico, um reflexo da infidelidade do povo de Israel. Deus queria mostrar ao povo de maneira visceral e direta o que ele sentia. Israel havia trocado o verdadeiro Deus por ídolos. E Gomer, com sua traição, se tornou a imagem disso. Agora imagina o que foi para Oséias receber esse chamado de Deus. Ele era um homem justo, chamado para ser um porta-voz de Deus, e de repente Deus lhe manda casar-se com uma mulher com a reputação de Gomer. Não fazia sentido. Mas Deus queria mais do que palavras de condenação. Ele queria que Oséias vivasse essa dor, para que o povo entendesse a profundidade da infidelidade espiritual. Essa história de Oséias e Gomer não é apenas uma lição de amor e perdão, ela é um reflexo do amor de Deus por nós. Como Gomer foi resgatada por Oséias, mesmo depois de toda a traição, Deus nos resgata de nossa própria infidelidade. Quando escolhemos os amantes deste mundo, ignoramos o amor verdadeiro de Deus, mas Ele não desiste de nós. Gomer foi resgatada por Oséias, que pagou o preço por ela. E Deus fez o mesmo por nós, pagando o preço mais alto possível, o sacrifício de seu próprio Filho, Jesus Cristo. Assim como Oséias amou Gomer, Deus nos ama, mesmo quando nos afastamos dele. A história de Gomer é a história de todos nós. Nós também, em algum momento, traímos o amor de Deus, buscando algo que achamos que pode nos preencher. Mas, assim como Oséias, Deus está pronto para nos resgatar, nos dar uma nova chance e nos chamar de volta para seu amor. O convite está aqui. Vamos escolher voltar para aquele que nunca desistiu de nós? Após a primeira traição de Gomer, a dor que Oséias sentiu foi indescritível. Não era apenas uma questão de desonra pessoal, mas de um reflexo de como o povo de Israel havia se comportado com Deus. Assim como Gomer rejeitou o amor de seu marido, o povo rejeitava o amor e a fidelidade de Deus. Cada vez que Gomer se afastava de Oséias, ela representava a nação de Israel se afastando de Deus. Cada ato de traição não era apenas um pecado individual, mas uma acusação contra toda uma geração que havia se desviado. Imagina o sofrimento de Oséias, vendo sua esposa ser consumida pela busca por outros homens, outros prazeres. A dor da traição não se limitava ao fato de Gomer estar com outros homens fisicamente, mas em como ela trocava a estabilidade, a segurança e o amor genuíno que Oséias oferecia por promessas vazias e temporárias de prazer. Isso, irmão, é o reflexo da nossa busca incessante por coisas que nunca podem nos preencher, por mais que tentemos. Como Gomer, muitas vezes rejeitamos o que é real e verdadeiro, trocando por algo que nos parece mais atraente ou instantaneamente gratificante.
Mas mesmo após tantas traições, Oséias não cedeu à tentação de desistir. Ele podia ter escolhido ignorar a mulher que o havia ferido profundamente. Ele tinha todos os motivos do mundo para virar as costas e deixar Gomer sofrer as consequências de suas escolhas. Mas o amor de Oséias era diferente, porque o amor de Deus é diferente. Ele estava sendo chamado para viver esse amor radical, um amor que não é baseado em merecimento ou justiça, mas em graça e perdão. E aqui está o ponto crucial. Oséias não apenas suportava a traição, ele estava disposto a ir além, a pagar o preço da redenção de Gomer. A história se torna ainda mais dolorosa quando vemos que, apesar de toda a humilhação, apesar de todas as escolhas erradas, Oséias não estava disposto a desistir de Gomer. Esse ato de resgatar a mulher que o traíra, de pagar por ela, é um espelho do que Deus fez por nós. Não há nada que possamos fazer para merecer esse amor. Nada. Mesmo quando erramos, mesmo quando seguimos caminhos errados, Deus nos ama e nos chama para de volta para si. Agora, imagine a cena final. Gomer, depois de anos de traição, finalmente se vê sozinha, abandonada e sem valor. Todos os homens que um dia a desejaram, a procuraram, agora a descartaram. Ela se viu despojada, sem nada, sendo levada a um mercado de escravos. Imagine a humilhação que ela sentiu naquele momento, que um dia foi esposa de um profeta, agora se via como mercadoria sem valor algum. Mas no meio dessa humilhação, algo impressionante aconteceu. Oséias apareceu. Ele não a abandonou. Ele estava ali, disposto a pagar o preço de sua redenção. Disposto a pagar o preço de sua redenção. Essa cena é uma imagem vívida do coração de Deus. Assim como Oséias comprou Gomer de volta, Deus nos compra de volta através do sacrifício de Jesus. E o preço que ele pagou foi alto. Não foi uma simples quantia em dinheiro, mas o sangue de Cristo na cruz. Ele nos resgatou, não porque merecíamos, mas porque ele escolheu nos amar. E pense por um momento, como foi para Gomer ver Oséias ali, diante dela, com o preço da sua redenção nas mãos? Será que ela acreditou que ele viria? Será que ela esperava ser resgatada? Ou talvez ela achasse que tinha perdido toda a chance de redenção? Mas o que Gomer não sabia é que mesmo em sua humilhação e abandono, ela ainda era amada. O fato de Oséias pagar pelo resgate de Gomer não era apenas um gesto de perdão, mas também um símbolo do amor incompreensível de Deus. Ele não nos ama porque somos dignos, mas porque ele é amor. E muitas vezes ignoramos esse amor, buscamos os amantes deste mundo, achando que encontraremos satisfação e preenchimento. Mas a verdadeira paz, o verdadeiro amor, só pode ser encontrado em Deus. Gomer, mesmo tendo sido infiel tantas vezes, foi resgatada porque o amor de Oséias não dependia das ações dela. Ele não estava esperando que Gomer se arrependesse antes de resgatá-la. Ele a amava. Ponto. Esse amor incondicional, que vai além de toda traição, é o mesmo amor que Deus oferece a nós. A história de Oséias e Gomer nos ensina que, não importa o quão longe tenhamos ido, Deus ainda nos chama para voltar para Ele. A sua mão está estendida, esperando para nos resgatar. A história de Gomer é, de certo modo, a nossa história. Todos nós, em algum momento, trocamos a fidelidade a Deus por algo que achamos ser mais atraente. Mas, assim como Oséias não desistiu de Gomer, Deus também não desiste de nós. Ele nos ama. Não importa onde estivermos, não importa o que fizemos. O amor de Deus é constante e ele nos chama de volta, assim como Oséias chamou Gomer de volta. A lição final aqui, irmão, é clara. A infidelidade de Gomer é um reflexo da nossa própria infidelidade. Mas assim como ela foi resgatada, nós também podemos ser resgatados. O amor de Deus é maior do que qualquer erro que tenhamos cometido. Ele está pronto para nos perdoar, restaurar e nos dar uma nova chance.
E você, irmão, está disposto a voltar para Ele? Está disposto a deixar para trás os amantes deste mundo e escolher a fidelidade a Deus? A história de Gomer nos desafia a refletir sobre o que estamos buscando e onde estamos colocando o nosso coração. Se quisermos ser verdadeiramente preenchidos, precisamos olhar para o amor de Deus, que é o único capaz de satisfazer o vazio que sentimos. Porque no final, o amor de Deus nunca falha. Ele nos resgata, nos perdoa, nos restaura. Assim como Oséias fez por Gomer, Deus faz por nós. A história deles é a nossa história. E por mais que tenhamos nos afastado, Ele está sempre pronto para nos chamar de volta e nos mostrar o seu amor incondicional. A história de Gomer não é apenas uma história antiga, ela é a história do coração humano. Mas, acima de tudo, é a história de um Deus que nunca desiste de nos amar, não importa o quão longe tenhamos ido. E essa é a maior mensagem de todas. Deus nos ama, sempre. Ele nos chama para voltar para Ele e Ele estará sempre pronto para nos resgatar. Não importa o preço. Agora é hora de refletir. Você está disposto a voltar para Ele? Ele está esperando por você.